Olá, amigos, amigas. Boa noite para quem me ouve ao vivo. Bom dia e boa tarde para quem vai me ouvir em outros momentos. Você me conhece, sou professor universitário aposentado, Legênio Mihan. Sou sociólogo, atualmente escritor. E faço análises internacionais em vários canais e televisões de streamer. Mas sou um sociólogo e também faço análises de conjuntura nacional. E eu me motivei muito a fazer esse programa extraordinário no meu canal em função do encerramento das mudanças partidárias que ocorreram até sexta-feira, dia 1º de abril, quando 136 deputados mudaram de partido, 26,5% da Câmara. E não é mentira, apesar de ser o dia da mentira, pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o partido. O partido é uma coisa secundária para elas, né? Então, eu estudo eleições no Brasil. Um dos meus livros, que está disponível na minha editora, é O Comportamento Eleitoral dos Brasileiros. Vou mencionar algumas passagens dele nessa minha análise de hoje. Daqui a pouco vou colocar o endereço do meu site, onde estão lá 10 dos meus 18 livros que eu escrevi, e tenho 3 para ser lançado até junho. Quero agradecer a parceria com os canais da Rosa Sarquis, que está retransmitindo para mais 8 canais dela. Pão com Ovo, Matuque, Professor Guilherme Holmes, Democracia Participativa, Vozes Livres, Leonel, TV Latinha, da Bahia, do Abramo, e Rádio Com, Pelotas. Agora, eu também, como sou colaborador da TV 247 e da DCM TV, eu solicitei a eles que retransmitissem nos horários que lhes fossem mais apropriados, para que esta análise possa atingir um público bem maior do que meu canal e desses canais parceiros, somos todos pequenininhos. Quero pedir para vocês se inscreverem, ficarem membros, mandarem superchat para todos estes canais que eu mencionei aqui, né? Não só para o meu, por favor. Bom, o meu plano aqui para vocês é fazer uma análise que é também informativa, como sociólogo, projetando alguns números e dados que gosto de trabalhar, mas vou fazer simulações, vou fazer prognósticos, não são bem previsões, e o meu roteiro que eu preparei para vocês, eu passei o dia hoje estudando, pesquisando, ligando para alguns camaradas, pedindo opiniões, né? É um cenário altamente complexo. E tem 48 horas que as coisas, né, se definiram. Eu acho que estou sendo o primeiro analista político a apresentar uma opinião mais consolidada, consistente, sobre a nova realidade que emergiu de sexta-feira para cá e as perspectivas, né? Então, eu vou falar para vocês o cenário em que as eleições brasileiras acontecem, do ponto de vista internacional e nacional. Vou falar do novo quadro partidário do Congresso, com este troca-troca de partidos. Vou falar sobre o novo fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais, como é que ele foi já distribuído na proporção das novas bancadas. E vou falar sobre as pesquisas. Mesmo não havendo pesquisas mais recentes, eu quero comentar sobre estas pesquisas. Eu que lecionei método de pesquisa há mais de 20 anos na universidade. Sou
adepto fervoroso da cientificidade das pesquisas. Aliás, um dos capítulos teóricos deste livro é a validade científica das pesquisas. É o maior capítulo, né? Vou fazer algumas considerações mais gerais sobre todo o pleito, e aí vou entrar concretamente na análise dos partidos e dos nomes. Tem partido político que eu vou falar, mas que não tem candidato, mas que seguramente estará no jogo, né? Esse jogo eleitoral que já está em vigor, né? E esses partidos, eu vou falar dos principais, vou falar dos nanicos de esquerda. Meus amigos desses partidinhos pequenos não gostam que eu use esse termo, mas vou falar também dos partidos nanicos da direita. Eu quero também, sem deixar de mencionar, eu vou dar algumas datas do calendário eleitoral que vocês têm que tomar nota, né? Porque é quando a campanha vai começar, né? Então, o que as movimentações que acontecem agora são a chamada pré-campanha. Então, Lula, o inominável, como diz meu amigo Genuíno, eles são pré-candidatos, eles podem. O inominável está em campanha faz 4 anos, a única coisa que ele faz é campanha, né? Mas agora ela foi intensificada, né? Bom, eu espero não passar de 1 hora de programa, porque as TVs maiores têm grades mais rigorosas, mas eles podem retransmitir em velocidade 1,25 sem distorcer a minha voz. Que cenário que as eleições ocorrem? Um cenário internacional, onde estamos vivendo uma guerra na Europa Oriental. E não vou falar disso porque, a partir de amanhã, eu falo disso em vários canais, né? Esta guerra está gerando consequências e criando uma nova ordem ou nova era e consolidando a multipolaridade. Isto é a grande novidade desde o fim da União Soviética, em 1991. Isto é positivo. No entanto, né, o fascismo também tem crescido. Veja que agora, na Hungria, acabou de vencer, vai para o 5º mandato, um fascista, neofascista, Viktor Orbán, não é? E teremos eleições esse mês aqui na França, e à direita do Macron, né, nós temos 3 candidatos à direita, e a esquerda não tem chance de ir para o segundo turno. Então, provavelmente, toda a esquerda votará no Macron no segundo turno, não por ele, mas para evitar o pior. Temos eleições em maio na Colômbia, há um franco favorito, olhem lá, há um franco favorito, mas tudo pode acontecer, não é? Bom, esse é o contexto, né? Há uma luta, o dólar está em queda livre. O Biden vai entrar para a história como o presidente que detonou o Biden. Isso é o que se fala nos Estados Unidos. Hoje já se começa a fazer reservas internacionais e aceitar como moeda de parte de pagamento do comércio internacional rublos, yuans e rúpias indianas, né? Então, há uma luta contra o nazifascismo, que é parte da luta que se trava na Ucrânia, mas não só lá se trava. E no Brasil, a nossa luta é contra este neofascismo que jamais poderá vencer nas eleições do dia 3 de outubro. Ele sabe que será derrotado e tem feito declarações duras no sentido do golpe.
Eu nunca neguei a intenção dele e dos seus próximos em darem o golpe. No entanto, eu tenho dito que não há clima para que isso aconteça. Vai ter que prender 9 dos 11 ministros do Supremo, porque os outros 2 são neofascistas, né? Indicados por um neofascista. Não sei se dentro da caserna, né, e entre os aposentados militares, se há um clima de apoio a colocar tanques na rua. Se você não vê isso, nós não vemos isso em lugar nenhum do mundo. Não quer dizer que não possa acontecer. Se acontecer, preferencialmente, eu acho que eles vão desfechar o golpe antes do resultado, porque com o resultado apurado e ele derrotado, aí vai pegar muito mal. O golpe pega mal de qualquer jeito, mas você dá o golpe depois que você viu que você perdeu a eleição, né? É a desmoralização completa. Mas ele não está preocupado com isso. O jornalista da Folha mais respeitável que eu conheço, e um dos mais antigos do Brasil, deve estar beirando 80 anos, Jânio de Freitas, um antineoliberal, ele nunca mudou de... Clóvis Rossi já morreu e tal. Ele dava uma no cravo, 3 na ferradura. Então, o Jânio não. O Jânio é um cara com uma linha coerente, né? A coluna dele de hoje é: teremos eleições? Né? Então, ele indaga, está cheio de dúvidas, né? Muitas pessoas têm dúvidas. Eu também tenho dúvidas, só que eu acho que as certezas que eu tenho, que o clima não é propício a isso, e as forças que dariam o golpe não são fortes o suficiente, é que me faz ter uma certa tranquilidade, que é igual a um ser humano ou qualquer ser biológico, né? Se ele está vivo ou está morto, né? Simultaneamente ele está as duas coisas, como nos ensinam os filósofos dialéticos. Há uma luta de 2 contrários, vida e morte, cujo resultado da força maior são as forças da vida. O dia que as forças da morte forem maior, o resultado final será você, como dizem lá na Ucrânia, né, separar a alma do corpo, ou como dizem meus amigos árabes, você vai visitar seus ancestrais. Então você já está morto, né? Então, neste momento, eu pressinto, né, antevejo que as forças contra o golpe são maiores do que as forças golpistas. Mas tudo pode acontecer neste Brasil. A conjuntura nacional, que nós teremos as eleições, é de 13 milhões de desempregados, 700 mil mortos por uma pandemia, que boa parte desses poderiam ter sido evitadas, a maior inflação da história do Brasil desde 1995, que foi o primeiro ano do real, que tinha entrado em vigor em julho de 94, uma inflação de 2 dígitos. Nós não vimos isso há muitos e muitos anos. E gasolina a R$ 8,00 e subindo. Eles não vão segurar o preço dos combustíveis. Não acho que venha semipresidencialismo. Eles estão dizendo que se vier é para 2030, não é nem para agora, nem 26, né? Mas não vejo o clima para que isso aconteça. É tão descarado que é para tirar poder da esquerda, né, que se o presidente Lula ganha agora, é reeleito em 26 e vai fazer o sucessor em 30. Né? Como ele fez com a presidente Dilma. Se não dessem o golpe em 16, ele seria eleito já em 18. Então, o PT e os aliados do PT, como o meu PCdoB e outros partidos progressistas, governariam esse Brasil aí, seguido por talvez 40 anos. Né? Bom, agora quero falar do quadro partidário que resultou a partir da dança das cadeiras. Teve pessoas, houve, né, parlamentares que mudaram 2 vezes de partido na mesma semana que passou.
O juiz suspeito Sérgio Moro saiu do Podemos e entrou no União Brasil, ou seja, ele também na mesma semana viveu dentro de dois partidos diferentes. Ganhava do Podemos 22 mil de salário, fora os milhões que ele recebe por aí, que ainda isso virá à tona. Ele é um homem milionário, se não bilionário, não é? Não precisa de cargo, de nada, não é? O cerco dele está se fechando, ele sabe disso, mas ele tem um paraquedas dourados, como diz o Pepe Escobar, e tem sempre a proteção do Departamento de Estado lá dos Estados Unidos, né? Ele gastou o partido dele, o ex-partido dele, Podemos, investiu na pré-campanha dele 3 milhões de reais. Ele se filiou no dia 10 de novembro. Daqui a pouco falarei mais dele, né? Então, essas mudanças partidárias, eu preparei para vocês uma tabela que eu vou tentar colocar aqui na tela, quem ganhou, quem perdeu, né? Isso com base nos números oficiais da mesa da Câmara. Não, esse aí é o orçamento. Isso, aqui. Acho que dá para vocês verem bem. Na coluna diferença, o que está em vermelho negativo é perda, o que está em azul à direita é ganho. Então, 5 partidos, né, ganharam entre 3 e 30 deputados, não é? E 11 partidos perderam de 1 a 32. De forma bastante previsível, aquilo que se dizia o maior partido do Brasil na Câmara, que era a União Brasil, né, que ele tinha 81 deputados, ele caiu para 49. Foi a maior perda jamais vista nesse que a lei chama de... Não, a lei chama não, eu chamo de janela de infidelidade. Então, você pode pular muro, trair o que quiser e não acontece absolutamente nada, né? Um dia essa legislação vai ter que mudar. Isso não é possível, no ano eleitoral, você ter 136 parlamentares que trocaram de partido na noite de quinta para sexta-feira, de 31 de março para 1º de abril. Isso significa 26,5% de toda a Câmara dos Deputados, ou seja, de cada 4 parlamentares, 1 mudou de partido, né? E, agora, o que eu vinha falando, tem algumas coisas que eu tenho acertado, eu vou mencionar quando se tratar desse assunto. Eu venho falando quando o Bolsonaro se filiou ao PL, partido do Valdemar Costa Neto, eu disse, e continuo convicto disso, o PL hoje é o partido neofascista do Brasil. Ele abriga todos os neofascistas e, em 18, se elegeram basicamente pelo PSL do Bolsonaro, Partido Social Liberal, que não existe mais, porque fundiu-se com o DEM, que estava acabando, não é? O DEM vem do PDS, PFL, Democratas, agora União Brasil. Eles vão mudando de nome, vão para tentar evitar esse desgaste na população e trocam de partido como trocam de roupa diariamente. É um desprezo completo dos partidos políticos. Acham que eles desprezam a democracia, por que eles vão prezar partidos políticos, né? Então, mas não se iludam, estes 49 que restaram do União Brasil, isto não volta para a Câmara nestas eleições. Eu não vou aqui arriscar muitos números, mas acho que, no máximo, metade disso não volta, né? Bom, quem ganha, quem perde, eu quero mostrar para vocês. Eu vou dar número, porque eu não apresentei nenhuma tabela, mas dia 1º de janeiro, desculpe, a Câmara toma posse dia 1º de fevereiro, que foi lá em 2019. E
E neste livro, inclusive, eu já dou o resultado, inclusive, das eleições de 2018. Né? Somado todos os partidos considerados progressistas, eu não estou usando o termo de esquerda, não é preciso, tomaram posse 137 deputados. E a direita, todos os outros partidos, são 25 que têm assentos na Câmara, e estes partidos que têm representação na Câmara, apenas 6. Então, estes 6 têm 137, tinham, e a direita, extrema-direita e os neofascistas tinham 377 deputados. E como fica a partir de sexta-feira? A partir de sexta-feira, os progressistas encolheram mais ainda. Perderam 16 deputados, sendo reduzidos hoje a 121. E a direita, extrema-direita e os neofascistas subiram para 392. Isso significa que os progressistas são em torno de 24% da Câmara e a direita, a extrema-direita e os neofascistas, neste momento, são 76 deputados. Ou seja, de cada 4 parlamentares nesta atual Câmara dos Deputados, 3 são antipovo, traidores da nação, a favor dos Estados Unidos, né? Reacionários, direita, neoliberais, alguns neofascistas. E esta é a Câmara dos Deputados. Quando o presidente Lula, há muitos e muitos anos passados, falou que aquele Congresso tem 300 picaretas, ele errou todas as vezes, porque se tivesse 300, nós seríamos 213. Eles são quase 400. Este é o espelho da sociedade brasileira. Eu não vou entrar em detalhes por falta de tempo, mas a esquerda, se não mudar a Constituição, a esquerda jamais fará a maioria da Câmara. A Constituição de 88 foi progressista, a burguesia entregou alguns anéis, mas ela manteve os dedos. O que ela manteve? Nós não vivemos no Brasil um eleitor, um voto. Um cidadão, um voto. Não. Se fosse assim, São Paulo teria que ter 125 deputados. E a Constituição colocou uma cláusula, um dispositivo. Eles não falam que é para São Paulo, né? Mas é para São Paulo, claro. Nenhum estado terá mais do que 70 vagas para a Câmara. Portanto, São Paulo tem 55 vagas a menos. Ah, professor, mas mesmo que estivesse 125, a esquerda não elegeria tudo. Não, mas se vai eleger 20 agora com a nossa federação, poderia sair daqui com 35. Não é? Então faz diferença, sim. Agora, o problema não está aqui tanto. O problema está que este mesmo dispositivo diz nenhum estado terá menos do que 8 deputados. Roraima, que pela relação eleitores-vagas deveria ter uma vaga, tem 8 vagas. Então, é 12 vezes mais difícil eleger parlamentar em São Paulo por causa dessa distribuição absolutamente ruim. E no meu livro tem um capítulo onde eu trato dessas distorções, mas não é o nosso foco. Eu vou adiante com vocês. O terceiro bloco que eu me propus a falar para vocês é sobre o orçamento do fundo eleitoral. Não é o fundo partidário. Fundo partidário é um dinheiro feito. O -2 do Podemos são o Moro e a Conja. Não, isso já não sei. Só a bancada federal, é isso, tá?
Esse orçamento é o orçamento dos 5,7 bilhões do fundo eleitoral. Fundo eleitoral é aquilo que é o chamado financiamento público das eleições. Nós, progressistas, achamos que um dia toda a eleição deveria ser financiada exclusivamente com dinheiro público. Isso é um assunto que eu sei que alguns não entendem ou é polêmico. Tanta coisa para gastar. A democracia não tem preço neste país. Hoje, acabou o financiamento empresarial, mas não o financiamento privado. Qualquer cidadão pode dar 10% do seu imposto de renda para um partido político. Então, você imagina o Jorge Lemann, né, o homem mais rico do Brasil, o que é o financiador da Otávio Amaral, ele doa 10% para o partido neofascista. É muito dinheiro. Então, não confundam. O fundo partidário é para o custeio das atividades corriqueiras dos partidos políticos. Os que têm e os que não têm deputados têm direito a uma fatia do fundo. Claro que agora, com esta lei de cláusula de barreira, partidos que na eleição de 2018 não atingiram 1,5%, já ficaram sem o fundo partidário. E aí foram vários, né? O meu estudo indicou 12 de direita e 7 progressistas. Os 4 nanicos, micropartidos de ultra-esquerda, e mais o PCdoB, Rede e PV. Então, 7 progressistas e 12 de direita correram o risco de perder o fundo. Por isso surgiu a proposta de federação, que então dá proteção, dá garantia para que a democracia continue existindo de forma plural. Nenhum partido, pelo menos no nosso campo, ele corre o risco hoje de desaparecer. Agora, fundo eleitoral é outra coisa. É para você gastar para presidente, senador, governador, federal e estadual. Como que cada partido distribui esse dinheiro? Não me perguntem, mas vejam em ordem de grandeza o tal União Brasil, né, com seus 81 deputados que tinham. Veja, agora reduziu, né, perdeu 30 e tantos deputados, mas veja o tamanho do dinheiro que essa gente tem, que era a soma do DEM e do PSL, 770 milhões. O PT, 480, MDB, 350 e assim por diante. Os últimos 6, PCB, PCO, Partido da Mulher, PRTB, PSTU e Unidade Popular, estes 6 representam muito pouco do eleitorado, mas tem uma verba mínima de 2,94 bilhões. O único estudo que eu quero apresentar para vocês aqui é o estudo da direita e da esquerda, que é muito parecido com o tamanho das bancadas na Câmara. Os partidos de direita, extrema-direita e neofascista recebem 4,4 bilhões, 77%. E os partidos progressistas, 1,2 bilhões, ou 22%, 23%. Então, é desigual, tudo é desigual nesse país. A distribuição da votação, a riqueza, a renda, tudo é desigual. Nosso país é um partido da desigualdade. Né? Bom, vamos adiante. Já usamos esse quadro, eu quero entrar num bloco aqui, monitorando o tempo. Pesquisas eleitorais. Não tenho nenhuma pesquisa nova, não vou analisar nenhuma em particular. A última que saiu, acho que é da Quest, terça-feira. As pesquisas têm 2 tipos: as presenciais, com as quais eu assino embaixo e vejo cientificidade, e as feitas por telefone. E isso gera uma confusão
Porque nas presenciais, o Lula tem entre 17% e 21% de diferença. Nas telefônicas, o Lula tem entre 9% e 11%. E já está provado que o contratante de uma pesquisa desse tipo telefônica, ele interfere na metodologia, de maneira em que os resultados possam lhe sorrir para os seus candidatos da direita, extrema-direita. Né? De qualquer maneira, eu quero dizer que nos últimos 6 meses, 8 meses, está uma estagnação das candidaturas. O termo melhor é consolidação das intenções de voto para presidente. Acho que o núcleo do eleitorado que já se definiu e não há nada que mude mais, ele é hoje acima de 70%. Não é? Bom, e nesse sentido, Lula continua o franco favorito. Não quer dizer que a eleição será fácil, eu nunca disse isso, mas também nunca disse que será a eleição mais dura da nossa história. Eu acho que já fizemos eleições mais difíceis. Agora, porque ele entra como franco favorito. Nenhuma ele entrou, e se entrou foi bem no começo e depois caiu. Quando 94, 98, Fernando Henrique passou e ganhou no primeiro turno. Né? Então, mas ele tem espaço para algum crescimento, não muito. E o inominável? Tem um programa de TV, um canal que chama... Não, não é um problema de fábula. Eu acho que esse dinheiro é pouco. Deveria ser mais. Deveria ser mais. Nosso orçamento é 1,5 trilhão. 5 bilhões é nada. A democracia não tem preço. Veja, o inominável, nas pesquisas presenciais sérias, com metodologia científica, ele tem oscilado. Da onde vêm os votos que oscilam? Os votos que já estavam sendo... Bolsonaro já estava sendo abandonado, desculpe, Moro já estava sendo abandonado pelos seus eleitores, que já viram que ele não tem. E estão, então, voltando para o ninho. Não, eu acho que nós vamos, Senado e Câmara, nós vamos cuidar muito bem, viu? Depois eu vou falar aqui qual é a minha projeção para a Câmara. Para o Senado não fiz estudos, mas acho que dos 27 senadores que estão disputados, um por estado e um pelo Brasília, né? Distrito Federal, eu acho que a federação de Lula, junto com a federação do PSOL e Rede, e junto com o Partido Socialista, que vão coligar e apoiar Lula, não quer dizer que em todos os estados será estes 6 partidos que estarão junto para governador. Mas a minha esperança é que nós... Não é esperança, eu fiz alguma simulação, é possível vencer em 20 estados para governador e para o Senado. Agora, claro que 20 senadores entre 81, eu não sei como está a composição que vai ficar, né? E mais os 7 que serão eleitos pela extrema-direita. Então, acho que... Mas o Senado hoje já tem um perfil, ele já é casa revisora, né? Ele não é uma casa de iniciativa legislativa, ainda que possa fazer leis, mas ele é uma casa revisora. Mas hoje o Senado tem dado trabalho para o neofascista, como deu para Dilma também. Né? Então vamos ver um possível e provável governo do presidente Lula, que Senado advirá das urnas. E o inominável, ele pode crescer e diminuir muito a diferença? Não, não pode crescer. Mas como é que eu tenho certeza? Professor, você está muito incisivo nisso. Nós, sociólogos, quando analisamos uma pesquisa, o primeiro número que nós olhamos não é o da intenção de voto. Sabe qual é o primeiro?
é a rejeição. Aquela famosa pergunta: em quem você jamais votaria? E a rejeição ao inominável é elevadíssima. Tem pesquisa que é 55, outras chegam até 60. Não dá para você imaginar alguém ganhar a eleição quando apenas 40 talvez pudessem, porque a pergunta é: jamais votaria, poderia votar, talvez votasse, né? Votaria com certeza. São as chamadas gradações de intensidade na resposta. Você não pode manipular. Então, você tem que, como o questionário é fechado, porque os abertos dão muito trabalho na tabulação, eu sei bem como funciona isso, você tem que fazer, então, parametriza sempre cinco alternativas, de maneira, então, a abarcar todas as possibilidades. O que jamais votaria é 60. Né? Poderia votar. Então, você tem 40% dos que talvez votassem, até que votassem com certeza. Mas nesses 40% restantes, vão ter 10 outros candidatos. Não é? Inclusive, o presidente Lula pega votos nessa seara. Então, ele tem um teto baixo. Ele está aí beirando 20%, 25%. Nas pesquisas, pode e talvez vá crescer alguma coisa, mas acho muito improvável, não impossível, que ele ultrapasse 30%. Não tem como, né? Por causa da rejeição. Isso é uma questão muito importante. Então, o teto dele é baixo, o Lula ainda tem espaço para crescer, mas o piso dele não é tão baixo. Então, ele pode cair? Pode, mas ele não pode cair tanto, porque há um núcleo do eleitorado brasileiro que saiu do armário em 2013, naquelas famigeradas passeatas, manifestações de junho, que alguns na esquerda se encantaram com aquela barbaridade. Ali, o fascismo saiu do armário no Brasil e nunca mais voltará para o armário. Prepare-se para a cisânia total nas famílias, que você sabe que você já está vivendo, divergência entre irmão e primos, né? Igual Lucas 4 de Jesus. Né? Jesus fala assim: não vim trazer a paz, vim trazer a espada da luta, semear discórdia entre irmãos e primos. Né? Procura lá, Lucas 4. Né? Então, veja, é uma situação. Agora, há um estudo feito pelo maior instituto de pesquisa do mundo, que agora eu não me lembro, mas eles têm escritórios em 80 países. Imagina o tamanho. Né? Eles fizeram estudos com presidentes e primeiros-ministros que se candidataram à reeleição. Estudaram 230 casos. Quem tinha ótimo e bom 25 para baixo, que é exatamente o caso dele, ele não está passando de 25, ótimo e bom, estes se reelegeram apenas 8%, conseguiu. Então, também não estou dizendo que isso é uma lei geral, mas tudo isso vai nos dando um cenário que, mesmo em uma eleição dificílima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem grandes chances de tomar posse dia 1º de janeiro do ano que vem. Né? O outro é um favorito a uma derrota fragorosa. Quando ele propõe o golpe, vocês viram nos últimos dias, especialmente na posse do ministro da Defesa, ambiente fechado, ele falando que há momentos que você sai da via política e tem que ser a via militar, mano militare. Né? Eu acho que isso é da boca para fora, porque não vejo respaldo militar, civil, institucional, entidades empresariais, mesmo parte grande da burguesia, envolvendo num movimento conspirativo contra a democracia no Brasil, que já está profundamente arranhada
o grande trabalho do presidente Lula, Hercúleo, que vem dos trabalhos de Hércules, na mitologia grega, você sabe, né? O trabalho hercúleo do presidente Lula será ele reconstruir e recuperar a confiança na democracia e nas instituições que estão contaminadas pelo neofascismo. Ainda estão, não estão libertas. Não, então, o voto evangélico hoje já se dividiu. Ele não tem mais maioria, está dividido. Né? Preocupação, inclusive, é com o voto dos católicos, viu? Parece que ele está ligeiramente na frente. Bom, este meu livro aqui tem um capítulo, eu criei um conceito sociológico inédito no Brasil, pelo menos nunca vi nenhum autor trabalhando isso, eu chamado de índice ABN. ABN é a sigla de abstenção, branco e nulo. Não é? Alguns autores chamam isso de votos desperdiçados, votos jogados fora. O índice ABN no Brasil, aí o índice ABN é o termo que eu uso. Ele não é a soma de 3 percentuais, abstenção, branco e nulo. Não. Por quê? Branco e nulo é calculado em cima de quem compareceu, então não pode ser somado. Se você quiser fazer uma conta mais direta, e também aqui não é uma aula de matemática nem de estatística, você divide os válidos pelo total de inscritos, aí você tem o ABN. Sociólogos gostam de índices, né? O primeiro índice que no livro do Durkheim, né, o suicídio, quantas pessoas se suicidam para cada parcela de 100 mil? Cheio, todos esses índices sociólogos. No SUS, todos os índices que você imagina foram sociólogos que criaram. Eu criei esse, chamado índice ABN. É um índice da... Não comparei com outros países do mundo. A média no Brasil, desde a eleição de índice ABN, desde a eleição, porque eu estudo a eleição de 1945 e diante, né? Desde Dutra, em 45, até o inominável, em 18, né? Não são muitas eleições, porque ficamos 21 anos sem eleição, né? Ditadura. Mas a média do ABN é 27,27. O mais alto ABN da história foi com o Juscelino, em 55, porque, não vamos também entrar em detalhes, que daria toda uma tese, mas a direita udenista fez tudo boicote, fraude, não sei o que e tal, o índice ABN foi altíssimo, de fato, 43. Agora, esse índice ABN, o que eu faço com ele? Eu projeto os válidos no Brasil. Como eu sei que são 150 milhões de eleitores, foi 147 há 2 anos, então não vai crescer muito mais do que isso, então eu vou aplicar 30%, então eu vou dizer que 45 milhões de votos serão perdidos, não valem para nada. E terão 105 milhões de válidos, estou falando para presidente, para a Câmara é outro número, é outro cálculo, né? Considerações gerais. Meu amigo Benevides me faz uma pergunta. Eu também tenho dificuldade de opinar. Eu sou muito objetivo, não é? Dados concretos. Quando eu falo comportamento aqui, não é um comportamento psicólogo. Eu não sei por que 1/3 do eleitor inscrito joga fora o voto. Mas este é um comportamento. Então, a explicação subjetiva já não é muito. Poderiam fazer pesquisas para investigar isso, mas eu não tenho estrutura para isso e não é o meu foco, né? Mas fica tranquilo, Benevides, porque o programa do presidente Lula, eu acho que é uma bandeira de agitação. Então, o brasileiro vai voltar a comer 3 refeições por dia. Eu acho isso interessante, bonito. Considerações gerais, antes de entrar no detalhe, tenho que correr.
a polarização recorrente há meses, talvez anos, que está acontecendo, leva a uma consolidação do voto do eleitor, de maneira a ser muito difícil a mudança, né? Claro, se o Lula cometeu um crime, alguma coisa, aí ele vai perder uma parte, mas não há esta possibilidade no momento. A mesma coisa com o neofascista, né? O eleitor dele é muito cristalino, a identidade política do idiota, ele é um idiota, né? Um terço do eleitorado se identifica maravilhosamente bem com ele. É aquele cara que para no posto, enche o tanque de 50 litros e gasta R$ 400 e xinga o PT, e xinga a Dilma, e diz que é a guerra que é culpado disso. Não consegue ou não quer, o pior cego é aquele que não quer enxergar, como dizem aí ditados populares. Eles, então, encontram outra experiência. Porque eu fico pensando comigo, como pode uma pessoa votar num neofascista desse, já perdeu o emprego, já precarizou o emprego que tinha, ficou cada vez mais precário, está gastando 400 no tanque e continua com o cara. Como é que pode? Pode, porque o mecanismo de embotamento cerebral, né? Obliobinação, né? Ele ficou obtuso. E grande parte disso, a culpa são dos meios de comunicação, especialmente a Rede Globo. Daqui a pouco vou falar da Miriam Leitão, que foi atacada pelos neofascistas, né? Estão pagando esse preço. E não sabem o que fazem, mas eles tiraram do armário esses fascistas, né? E não vão nunca mais voltar. Prepare-se para conviver com isso. O segundo comentário é a famigerada terceira via. Há uma completa invisibilização destes nomes da terceira via, alguns já postos e outros ainda a serem postos, que ninguém conhece, ou mesmo conhecendo, não alçam acima de 5% dos votos. Terceira via, meus amigos e amigas, hoje, no momento histórico, faz o jogo do neofascismo. Todo o esforço dessa gente para consolidar um nome que ainda não está claro se vão conseguir, falarei isso daqui a pouco, vai no sentido de beneficiar o neofascista. E aí falo de Miriam Leitão. Ela fez uma coluna hoje no Globo, eu acabei de ler aqui. Eu recomendo vocês fazerem a assinatura digital dos jornalões da burguesia, R$ 9,90 por mês. Você tem direito até o jornal digital. Eu só leio os portais mesmo, né? Miriam diz assim: o grande erro da terceira via é tratar Lula e Bozo como iguais. Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. Ele é admirador de torturador. Então, você já não ouviu Dória falando, Ciro falando? Os dois são a mesma coisa. Não. Um é o fascismo, o outro defende e respeita a democracia. O PCdoB, eu não vou ter tempo, mas nós estamos juntos na federação com o PT e o PV. Eu estou esperançoso que nós vamos reeleger a nossa bancada de 9, né, que foi eleita aí em 2018. O ideal seria ampliar, mas não será fácil. Bom, e essa terceira via acaba facilitando e quase que garantindo a realização do segundo turno. E concluo, antes de entrar na análise concreta, da realidade concreta, eu não vejo nenhuma perspectiva de que a mudança na economia para melhor, que eu não vejo que vai acontecer,
ainda assim poderia produzir um impacto nas intenções de voto do inominável ou mesmo da tal terceira via. Vamos rapidamente sobre os partidos. Apenas 3 federações no Brasil estão consolidadas. A nossa, PT, PCdoB, PV, a do PSOL junto com a Rede, ou Rede, e o PSDB com Cidadania. Mas outras surgirão, não é? Porque precisam proteger os partidos da direita, que são 12, que vão ser degolados, né? O TSE prorrogou para 31 de maio o registro, que era ontem, 2 de abril, o limite pela lei, eles prorrogaram, ou seja, temos ainda 57 dias para outras federações surgirem. Quero analisar o MDB, não é? O MDB, em 8 eleições presidenciais desde 89, só lançou presidente 2 vezes. 89, Ulisses, e 94, Quércia. Todas as outras 6 ou não lançou e nem coligou com ninguém, ou coligou com alguém, mas não lançou, né? Então, eu levanto a seguinte questão. Não vai lançar agora? Tem a Simone Tebet, senadora de Mato Grosso do Sul, meu estado. Tem 1% nas pesquisas. O MDB vai federar com alguém? O MDB vai se coligar com alguém? E aqui eu faço um parênteses. Os 3 maiores partidos, os que eles hoje chamam de centro democrático, MDB, PSDB e o tal União Brasil, estes 3 juntos, no orçamento do fundo eleitoral, dá 1,5 bi. E o tempo de televisão, que ainda não dá para nós calcularmos e fazermos uma simulação, porque por um simples fato que não sabemos quantos candidatos teremos concretamente. Mas eu julgo que se estes 3 se unirem, eles poderão ter 40% do tempo de televisão. Não é pouca coisa. E mais ou menos pelo tamanho das bancadas que, não é, eu apresentei aqui, você tem aí quase que 130, 140 deputados querendo a reeleição, estrutura, máquina, dinheiro, santinho, né? Então, será que estes 3 podem? Hoje tem um candidato posto que não se sabe se vai até o fim, ou mesmo se na convenção será sacramentado, que é este governador de São Paulo, esta coisa chamado João Dória, né? Que fez autocrítica, isso é positivo, de ter apoiado o fascista em 2018, mas bate no Lula, né, como se o Lula fosse o grande inimigo. Então, não é um democrata sincero, um cara desse, que faz uma... E o erro que o Ciro comete também, e está e pagará caro por isso que ele fez esse tempo todo, atacando a esquerda e atacando os portais de esquerda, vamos lá, portais progressistas, da mídia progressista, especialmente o 247 e a DCM TV, né? E o portal, eles têm TV e têm os portais, né? O Ciro fez um caminho sem volta e nem a direita o abrigará e agazelhará, e nem a esquerda o recepcionará. Nesta altura do campeonato, não vejo possibilidade dele se retirar, mas também não tenho certeza se vai até o final, exatamente pela pressão dos deputados federais que são candidatos à reeleição, que são só 20, né? Mas dos candidatos nos estados, que todas as cédulas e santinhos que qualquer candidato no Brasil distribuir terá que ter presidente, governador, senador, federal, estadual. E aí um presidente lá em cima, Ciro Gomes, tem 4% nas pesquisas, isto é uma âncora, afunda, né? Então, agradecer a Keila, que entrou de membro, e são muitos canais de TVs, e quando elas retransmitirem, torço para que elas também ganhem
muitos e muitos membros, né? Bom, então a situação do MDB, da União Brasil e do PSDB é nesta linha. O Dória pode ter a Simone de vice? Pode. O Dória pode ser vice da Simone, né? Mulher teve um comportamento na CPI da pandemia muito positivo. Isto pode acontecer? Pode. Qualquer que seja a combinação desta gente, e o Ciro não está neste projeto, deste bloco, qualquer que seja a combinação que eles arrumem, não passará de 5% ou 7%, mesmo com todo esse dinheiro e mesmo com todo esse tempo de TV. No entanto, poderá passar o Ciro, não é? Mas não será suficiente para... meu amigo Salada Malico, depois eu vou pedir para ele retransmitir esse programa também. Esse possível crescimento não será suficiente para tirar o Bolsonaro do segundo turno. Ao contrário, este movimento poderá assegurar que o segundo turno seja realizado. E nós estamos fazendo de tudo para vencermos no primeiro turno, né? Como estamos falando do União Brasil, quero falar um pouco do Moro, rapidamente. Já estamos indo para a parte final. Moro chegou a ter 8% dos votos, 9%. Estes votos, essas intenções de votos não são dele. Estes 9%, máximo que ele teve, são da Rede Globo de televisão. Isto mostra, inclusive, que a Globo não elege mais presidente da República. Aliás, ela só elegeu até a posse, até 2002. A partir daí, ela tinha um papel. De lá para cá, não tem mais papel. Ela perdeu o papel. Não é? Porque, com tudo que eles fizeram, acho que deu 100 horas de Jornal Nacional contra o presidente Lula, 80 capas de Veja contra o Lula. Ele está o líder nas pesquisas, né? Então, isso a mídia não interfere, isso é verdade, mas não acho que seja determinante mais. E este número está minguando. Quando ele tomou posse, quando ele assinou a ficha de filiação, dia 10 de novembro do ano passado, no programa que eu faço 5 programas fixos semanais e mais uma infinidade de extras. Eu falei naquela semana, a candidatura Moro não é para valer, não vai até o final. Claro, as pessoas não têm essa segurança. E eu também poderia errar, porque eu falei com muita firmeza e muita segurança, mas não tinha como. 25 segundos é o tempo, talvez, do Podemos, não tinha coligação, não tinha estrutura. Ele foi num programa aí de... um programa que tem lá no Spotify, esqueci o termo daqueles programas de rádio, né? Falou 50 vezes, obrigado, Mara, pela ajuda. Falou 50 vezes corrupção, corrupção, corrupção. Nem isso ele sabe falar direito. Ele não tem outra bandeira. Como diz Nelson Rodrigues, a corrupção é a bandeira dos canalhas, que não tem programa para o Brasil, né? Então, o Moro jamais poderia crescer e jamais teve uma candidatura para valer. A incógnita é se ele sairá para o Senado, em São Paulo, ou para federal. Diz o meu amigo Rodrigo Viana, e gostei da opinião que ele deu, não é? Se ele elege federal, bom, aí é opinião minha, né? Ele é um homem da antipolítica. Então, a Câmara vai ter 3 blocos. O bloco progressista, que odeia o Moro. O bloco dos bolsonaristas, que nós vamos passar a chamar de neofascistas, porque o bolsonarismo vai acabar, mas o neofascismo não, né? Que odeiam o cara porque o veem como traidor. E tem a turma do Centrão, que está cheio de processo dos tais lavajatistas,
Você já imaginou esse cara rodando pelos corredores do Congresso? Com quem que ele aperta a mão, abraça? Acabou, ele não é mais herói, ele é traidor. E aí, a opinião do Rodrigo, que eu gostei muito, ele sendo eleito deputado, os processos que vão chegando contra ele no Brasil inteiro, porque ele prejudicou muita gente, vão ser julgados direto pelo Supremo. E aí, paf, buf, rápido. Se ele não se elege ou nem se candidata, todos os processos, e aí ele vai ter que ter uma banca de advogado para defendê-lo, vão primeira instância, segunda instância, STJ e recorrer para o Supremo. Né? Então, gostei dessa especulação do Rodrigo, que, no limite, diz que talvez nem federal ele possa ser candidato. Né? O PSDB vai acabar. Eu coloquei aí no meu livro que 2018 seria a última vez, ele ia minguar, mingou, mas não acabou. E por que ele vai acabar? Porque ele divorciou-se de um certo núcleo histórico de eleitores de centro-direita, que não são fascistas nem golpistas, e que viram a 80% da bancada tucana em Brasília aderir ao neofascismo. Eles perderam toda essa base. Né? Bom, vamos agora para o PT. Lula se consolida como um grande apoio, mas com limitações de ampliação. Não vejo como ampliar além do PT, PCdoB, PSB, PV, Rede e PSD. Vou falar de novo. PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PSD. Estes 6, líquido e certo que irão com Lula. Quem mais? Solidariedade do Paulinho, que agora está abrigando a ex-petista Marília. O Paulinho e todas as centrais sindicais no Brasil, as que são legais, né? São 6, todas vão repetir 2002, todas vão apoiar Lula, sem nenhuma exceção. Até a força do Paulinho, que é uma central mais conservadora, de direita, né? A UGT, né, do Patá, a Nova Central, todas vão. Então, Paulinho, que é dono do Solidariedade e é um partido ligado à central dele, poderá apoiar Lula já no primeiro turno? Não sei. E o segundo, que eu vislumbro, no limite, o partido do Kassab, Partido Social Democrata, poderá apoiar no primeiro turno, acho difícil. No segundo é quase certo. Mas no primeiro não tenho essa certeza. Vamos ver o desenvolvimento das coisas, como que a radicalização neofascista acontece, de maneira a empurrar Gilberto Kassab para um ninho que ele já se abrigou durante muitos anos e se sentia sempre bem aqui no campo de cá, etc. Né? Mas ele é um homem que não é nem de esquerda, nem de centro, nem de direita. Vocês conhecem essa frase histórica dele, né? Vamos então para o PDT do Ciro. Aqui é uma incógnita. O Ciro está no 7º partido da sua vida política desde o PDS, que é o partido que sucedeu a Arena, quando ele entrou jovem. O Ciro, no movimento estudantil, eu sou reconstrutor da UNE em maio de 79 na Bahia, ele era de um grupo chamado Movimento Democrático Estudantil de Direita, que tentou, inclusive, melar o Congresso. Então, o passado de Ciro é muito ruim, mas não tem problema. Ele foi ficando progressista, ele é um homem bem preparado, ele tem... Né, mas ele tomou outro rumo, né, como diz César, cruzou o Rubicão, já não tem mais volta. O Rubicão é um rio que, ali na Itália, separava ali, acho que a França, a Gália, né? E havia uma proibição no Senado romano de que ninguém poderia cruzar o Rubicão. Ele cruzou, César,
não tinha mais volta. Eu não vejo volta para o Ciro neste momento. Eu não vejo o Ciro chamando uma coletiva, retirando a candidatura e vou apoiar o presidente Lula, sem o Lula estar presente, ou seja, é um compromisso, uma atitude desprendida, sem nenhum acordo unilateral. Não vejo essa possibilidade, essa grandeza. Acho, inclusive, ele já falou isso, que no segundo turno ele vai para Paris novamente. É lamentável. Eu fiz aqui o levantamento, ele foi candidato 3 vezes, esta aqui será a 4ª. Ele teve 13 milhões, 10 milhões, 7 milhões. Mas mesmo este 7,98 significa 11% dos votos, os outros 2 são 12%. Então, ele sempre amealhou 11 a 12, seria hoje 100 milhões de votos válidos, seria 10, 11 milhões de votos. Só que hoje ele não vai ter esta votação. Ele terá a menor votação da sua história e provavelmente encerrará a sua carreira política em função dos erros que ele cometeu. Muitos dos seus eleitores já estão migrando para o presidente Lula, que estão vendo que ali não vai sair nada. E a pressão dos deputados, não só os 20 reeleição, como os que são candidatos, é grande para retirar. Não sei se será suficiente essa pressão para ele abandonar. Nanicos de esquerda, PCB, UP, PSTU e PCO. Desses 4, 2 são trotskistas. O PCB, no meu ponto de vista, hoje é um partido com um discurso da ultra-esquerda, quase que trotskista. Todos esses 4 têm candidatos a presidente. Eles não falam em coligar com ninguém. O PSTU é a Vera Lúcia, o PCB é a Sofia Manzano, a Unidade Popular é o Leonardo Péricles e o PCO, o eterno Rui Costa Pimenta. Me falaram que o Rui, numa live semanal dele, aquelas lives de quase 4 horas, acho que me elogiou. Eu não sei se é verdade isso, mas agradeço muito. A análise internacional que ele faz é parecida com o que os comunistas fazem. Já o PSTU é outra linha, um morenismo, né? Do trotskismo. Eles querem derrubar Cuba, querem derrubar Maduro, estão do lado do Zelensky na Ucrânia contra o Putin. São ruins demais em todo lugar. O PCO, não. Agora, a política nacional do PCO, eu tenho lá minhas diferenças, mas não tem problema. É bom a gente ter diferença, né? Eles coligarão com alguém? Não sei. Eles vão federar com alguém? Não sei. Não precisam, porque eles não têm mais fundo partidário, não cumprem a lei, mas tem o fundo eleitoral. Cada um desses receberá esse ano quase 3 milhões. Não é pouca coisa. Isso dá uma renda mensal em torno de 300 mil. Dá para manter uma sedezinha, alguns assessores, né? A soma desses partidos, para você ter uma ideia do tamanho, no estudo que eu fiz em 2020 das eleições no Brasil, eles 4 tiveram 60 mil votos. 0,03% do eleitorado, de 93 milhões de válidos. E os nanicos de direita, que tem candidato, é o Novo, Felipe Dávila, que se apresenta como cientista político, o Avante, que é aquele deputado André Janones de Minas, e não poderia faltar Emael, da Democracia Cristã. Então, se tudo isso se confirmar, nós teremos 7 partidos nanicos lançando, mais o Ciro, mais o Lula, mais uma terceira via, deu 10, e mais o Bolsonaro, 11, que foi, este número 10 e 11, foi o que todas as eleições, à exceção da de 89, que houve 22, todas as outras 10 ou 11. Eu estava prevendo que este ano nós teríamos menos federações por causa das federações, mas faltam 57 dias para as federações virem. Vamos ver ainda se esse número diminui. A campanha entre 20 de julho e 5 de agosto são as convenções nacionais. Guarde essa data. Só a partir de 6 de agosto é que a campanha vai começar. Então, a partir daí, nós vamos calcular
tempo de TV direitinho, quem é quem está coligado com quem, e vamos fazer simulações e perspectiva. Eu gosto de estudar isso, vou calcular, especialmente em São Paulo. Eu acho que a nossa federação vai pular de 11 para 20 deputados eleitos, né? Não, o PSTU não vem e não atrapalha nada, porque é tão pequeno, tiver 15 mil votos no Brasil inteiro, né? Não atrapalha. É isso, meus amigos, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, eu anotei bastante. Claro que eu acho que faltou alguma coisa, algum comentário. Peço desculpas se não consigo responder, né? Dança, o Salada, eu falei isso no começo, 136 deputados mudaram de partido, 26,5% na Câmara, né? Tá bom? Bom, desejo a vocês uma boa semana. A partir de segunda, eu tenho... falei já, Benevides, foi para 31 de maio o registro das federações. Federações funciona como um novo partido, com nome novo, com um programa novo, com um estatuto novo e com uma direção onde participam pessoas dos partidos que integram a federação. Você não vai poder votar na federação, porque ela não vai ganhar um número. A Frente Ampla do Uruguai ganha. Ela ganha um número, tem 4 partidos, mas ela também... Então, você pode se filiar à Frente Ampla do Uruguai. No Brasil, isso, infelizmente, eu sou simpático a essa... Eu acho que a lei deveria... Mas isso é mais para frente. Eu acho que já estas federações vão causar um impacto significativo na cultura política eleitoral do Brasil. Só há um impacto maior do que esse, que a Câmara jamais conseguiu aprovar, que é o voto em lista partidária. Continua valendo o voto na pessoa e na legenda do partido. Então, no caso da nossa federação em São Paulo, você pode votar, e nós vamos lançar só 70, você pode votar neles, ou pode votar 65, PV, acho que não lembro o número do PV, e PT 13, mas você não vota em lista pré-ordenada. Mas esse é assunto para outro... Claro, nenhum país da Europa vota na pessoa, só voto na lista partidária. Em Portugal chama lista comunista, lista lá da Geringonça, esqueci o nome da coligação nossa. Boa semana a todos. Durante a semana eu volto a este assunto, como também volto à Ucrânia. Obrigado por tudo, beijão para vocês, obrigado pela audiência e fortaleçam os canais parceiros que transmitem o nosso programa. Beijão, tchau.